Quanto tá a corneta? Corneta tá R$20. E a bandeira? Bandeira tá R$10. O preço tá mais em conta ou tá mais caro que 2010? Tá mais em conta. Vai ser só vitória. Essa Copa do Mundo no Brasil é só vitória. Wagner faz parte do grupo de quase 60 mil vendedores informais que trabalham nas ruas do Rio de Janeiro. Só no centro da cidade, numa região conhecida como Uruguaiana, 6 mil homens e mulheres vendem suas mercadorias. Segundo os dados da Fundação Getúlio Vargas e do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, em 2013 a economia informal movimentou cerca de 782 bilhões de reais, o equivalente a 16,2% do produto interno bruto do país. O que ocasiona uma economia subterrânea, uma economia informal grande, é o objetivo das pessoas de reduzirem seus custos. Seja o custo de imposto, seja o custo de cumprir uma norma ou regulamentação, por exemplo, fitossanitária. Então, o excesso de norma e regulamentação da economia faz com que as pessoas migrem para a economia informal ou economia subterrânea para ficar à margem da lei e, com isso, reduzir seus custos e aumentarem os seus benefícios. Tá? Então, eu diria, mais do que um fenômeno cultural, isso é uma consequência de um marco legal. Então, a economia informal em si, ela não é a doença, ela é o sinal da doença, ela é a febre, a infecção, é o excesso de corrupção, o excesso de regulação, o excesso de coisas que fazem com que o custo das empresas ou o custo das atividades econômicas aumentem e, com isso, as pessoas se dirijam à margem da lei para poder oferir benefícios maiores. As barracas e lojas da Uruguaiana, cheias de camisas, adereços, bandeiras e cornetas, mostram que a economia informal atrai e muito o consumidor. Mas será que para os vendedores a Copa do Mundo aumentou as vendas? E os preços? Estão mais caros ou mais baratos? Tá bem mais barato, eu acho que tá bem mais barato. Pela quantidade também que tá todo mundo vendendo, tem bem mais variedades hoje, esse ano. Eu acho que está justo. Diante de tudo que está, dos preços, eu acho que está justo. Na motivação da Copa a gente paga o que for, né? Estava procurando oficial, mas aí a oficial está muito cara e não tem feminina, só masculina. O mercado informal, muitas vezes ele atua de forma complementar à economia, eles não são substitutos. Você olha no final do ano que os camelôs vendem mais, que o comércio está vendendo mais. Ou seja, a renda gerada na economia ela pode ser dirigida tanto para o setor formal quanto para o setor informal. Então, a Copa do Mundo, de certa forma, deve gerar ganhos também no setor informal da economia, com uma maior venda de camisas, sejam aquelas camisas contrabandeadas, sejam camisas falsificadas, mas vai ter uma venda daqueles produtos, tá? Porque vão dar um custo mais acessível e, ao mesmo tempo, você vende outros produtos na rua. Ou seja, o comércio de rua, em termos de alimentação, pode aumentar, em termos de bebida, pode aumentar, mas tudo isso dependendo do grau de fiscalização que vai ser exigido e realizado pelo governo de forma geral.